Pessoal, tudo bem? Olha só, eu vou começar esse nosso trabalho aqui de gravação remota, né, de aulas online, fazendo uma recuperação da nossa última aula, só para a gente, vai ser uma gravação mais rápida, mas só para a gente poder mais ou menos fixar onde é que a gente parou a nossa discussão, tá? A gente terminou nossa última aula, antes da gente entrar nesse esquema esquisito aí de reclusão, que a gente falou de fotografia documental e comunicação alternativa. Eu vou passar até um pouco mais rápido, e aí é o seguinte: a Margarida Ledo-Andion, que é uma estudiosa na área da fotografia documental. Desculpa, teve uma ligação aqui, acabou atrapalhando. Mas, enfim, a Margarida Ledo-Andion, que é uma estudiosa na área aí da fotografia documental, que foi citada pelo Jorge Pedro Souza no livro Uma História Crítica do Fotojornalismo Ocidental, diz que o fotodocumentarista contemporâneo ele é marcado por um discurso politizado e intencional. Obviamente, a gente tem falado bastante disso na questão da politização e da intencionalidade. E nesse sentido, a gente fala que o fotógrafo também é parte do discurso, ou seja, ele também tem a opinião dele no momento em que ele produz a imagem. Isso é interessante porque a gente não tinha até então essa liberdade que a gente tem hoje de ser considerado parte do discurso. Sempre os fotógrafos eram colocados como pessoas que apenas fotografavam aquilo que estava exposto, mas não interpretavam, não construíam seus discursos. E isso acontece hoje com essa fotografia documental. Também uma característica do fotodocumentarismo contemporâneo os projetos de longa duração. Ou seja, não se pensa em fotodocumentarismo sem projetos que vão ultrapassar uma boa parte de tempo, né? Porque a gente não está falando aqui de ensaios ou de meros registros ocasionais, de acordo com da pessoa estar presente em algum lugar ou não. A gente está falando aqui de um projeto que vai ultrapassar períodos, como por exemplo anos, meses, né, em que você vai, na verdade, captar boa parte da realidade de acordo com o passar do tempo mesmo, né? Porque as coisas vão mudando, as pessoas vão mudando, as situações vão se adaptando, isso é diferente. Também característica do fotodocumentarismo contemporâneo, a fuga dos meios massivos. Não temos mais com a internet, a gente não tem mais a obrigação de estar na grande revista, não temos mais a obrigação de estar na TV, não temos mais a obrigação de estar no jornal impresso. Nós temos hoje uma liberdade muito grande editorial, e essa liberdade editorial é que faz com que a gente possa produzir cada vez mais um fotodocumentarismo independente, em que a gente possa falar aquilo que a gente pensa, que não está ligado a nenhuma questão editorial. Isso aqui, gente, é uma mudança importante e uma liberdade também muito grande que nós acabamos conquistando. Há uma preocupação muito grande com isso, em que a gente faça um fotodocumentarismo que permita debates e mudanças sociais, e nesse sentido, quando ele abre para mudanças, quando ele abre para debates sociais importantes, ele revela para a gente o potencial muito grande de comunicação alternativa. Então foi isso que a gente trabalhou dentro dos últimos dias, de que a comunicação alternativa, vou tirar um pouquinho aqui a tela, a comunicação alternativa nesse sentido é aquela comunicação que abre espaço para novas práticas de combate à hegemonia cultural, ou seja, aquilo que já está exposto, aquilo que é uma situação colocada, né, como a Suzanne Sell coloca, ou seja, é uma hegemonia, né, ou seja, poucas pessoas dominam grandes artefatos comunicacionais, a gente consegue furar esses bloqueios, abrindo espaço para novas práticas de combate. Isso é a comunicação alternativa. A fotografia, a partir do fotodocumentarismo, faz isso também. Ou seja, ela também articula resistências, ela cria uma democracia midiática e, ao mesmo tempo em que ela se apresenta para as pessoas da forma como ela é, quando ela coloca as pessoas diretamente na visão dos outros, ou seja, aquilo que eu não conhecia, aquilo que eu não sei o que é, aquele povo que eu não sei exatamente
quem é e que de repente está ali na minha frente, chamando a minha atenção, apresentando suas particularidades, esse povo, né, essa identidade, ela então aparece para a gente como uma articulação de resistência, uma democracia midiática, uma comunicação extremamente alternativa. E nesse sentido, como diz Jiménez também, Gilberto Jiménez, que é um pesquisador mexicano e que trabalha muito essa questão da comunicação alternativa, as produções de comunicação alternativa são um combate à lógica da dominação, né? Ou seja, aquilo que é uma dominação muito grande por parte dos grandes veículos culturais, eles são hoje também agora confrontados por essa lógica da fotografia documental. E por último, gente, quando a gente coloca também essas questões mais teóricas ligadas à comunicação alternativa, uma das que eu mais gosto é essa questão aqui de que o povo é gerador e protagonista. Ou seja, o que o Capron coloca, na verdade, quando a gente fala de comunicação alternativa, nós estamos falando do povo poder se expressar, né? Porque ninguém mais é protagonista do seu próprio ser que não seja ele mesmo, né? Ou seja, se você precisa que alguém estabeleça uma identidade, ou defina uma identidade, ou defenda uma identidade, que essa pessoa definidora de identidade seja o próprio povo, né? Então, eles é que precisam ser protagonistas desse processo. A fotografia documental traz para a gente todo esse arcabouço, toda essa novidade da gente poder ser um protagonista também dentro desse processo de comunicação. Nesse sentido, a comunicação alternativa traz para a gente, dentro da fotografia, a evocação de uma memória, e assim ela vai, olha só, transformar, ela pode modificar e emancipar o sujeito. E olha só, quando eu falo modificar e emancipar o sujeito, é porque ele próprio está se vendo, ele próprio está se discutindo dentro da questão da fotografia. Ele próprio também recebe informações que até então não tinha. E ele próprio também tem uma consciência agora, a partir do momento em que ele se entendeu, em que ele se colocou no cenário, ele tem agora uma consciência do que ele é, do que ele pode ser e daquilo que está em cima dele, daquilo que está correndo por cima dele, né? Então isso é importante porque o fotodocumentarista social, vamos voltar aqui para você não esquecer que eu estou aqui também, o fotodocumentarista social, então ele está engajado em um projeto. E o resultado disso é a revelação da sua própria alma, dos desejos e da ideologia que ele tem. Gente, não tem ação na fotografia mais interessante para ser realizada do que a do fotodocumentarismo, quando você quer liberdade de produção, quando você quer sair das marcações que a sociedade impõe para a gente dentro da fotografia, ok? Então isso é muito bom. O Boris Kosoy coloca sempre para a gente, né, que as imagens são documentos para a história e também para a própria história da fotografia. É um intrigante documento visual. Olha aqui, ó, vou colocar para vocês. É um intrigante documento visual cujo conteúdo é a um só tempo revelador de informações e detonador de emoções. Olha aqui que esse final aqui, detonador de emoções, significa basicamente que nós estamos falando aqui, ó, isso aqui, nós estamos falando de situações, de artefatos que mexem com a vida das pessoas. Ou seja, quando você está falando de emoção, você não está falando de razão. Ou seja, quando você está falando de emoção, você está falando de sentimentos. E sentimento é a única coisa que move uma pessoa a partir do momento em que ela sente, ela toma suas decisões, que podem ser racionais ou não, mas aí tem que partir dessa emoção, tem que partir desse sentimento. É quando a fotografia provoca nela algum tipo de decisão de emancipar, de transformar, de sair do lugar onde ela está. Aí a gente passou algumas fotos, né, de alguns nomes, antes da gente até fazer a leitura daquele texto do Douglas Mansur. E essas fotos aqui, essa foto é do Douglas Mansur. Douglas Mansur é um fotógrafo que hoje está... ele está muito... Hoje não, né? Faz uns 30 anos já que ele é um fotógrafo integrado à questão agrária, ou seja, ele é um fotógrafo que está
muito focado nisso, né, nessa questão agrária. E ele já fotografou durante muitos anos um movimento dos trabalhadores sem terra, e ele tem um arsenal de imagens muito interessante, né, ligado à questão do fotodocumentarismo contemporâneo, da comunicação alternativa. Ou seja, se não fossem as fotos do Douglas Mansur, saberíamos muito pouco a respeito da questão agrária. Por quê? Porque a grande imprensa não tem essa intenção forte de mostrar para a gente, né, na verdade, o que está acontecendo na realidade no campo, né? Então, Douglas Mansur traz isso para a gente como comunicação alternativa, né? São imagens muito poderosas, imagens que colocam em primeiro plano os elementos mais importantes que ele deseja. Isso é coisa que também a imprensa normalmente não faz. Aqui a gente já está com o João Sinclair. O João Sinclair é um fotógrafo que era da nova geração da comunicação alternativa, muito forte, muito potente, uma imagem muito rasgada com relação à comunicação alternativa e ao mesmo tempo muito humanizada. João Sinclair morreu em um acidente no ano de 2016, voltando de uma situação que ele havia ido cobrir justamente ali no Nordeste brasileiro, e mas ele deixou um arquivo muito importante para a gente entender a situação dos povos brasileiros diante das grandes transformações urbanas e rurais. Ele fotografou durante muitos anos a transposição do Rio São Francisco, né? Essa grande obra que foi iniciada ali na região Nordeste, até hoje não concretizada, né? Mas que provocou assim impactos muito profundos na vida das pessoas. Aí a gente tem o Januário Garcia, que é um fotógrafo também dedicado ao movimento negro. A gente viu o Januário naquele episódio do Caçadores da Alma, né? Paisagens urbanas, e ele traz uma foto aqui, só continuando, desculpa, acho que aqui deu um quebra. O Januário coloca que enquanto ele for vivo, o movimento negro vai ter uma história, e isso é importante, né? Ou seja, a gente tem aí um fotógrafo documental engajado e pronto para realizar o seu trabalho na comunicação alternativa. Ok? Então, o que a gente vai ver agora, a partir desse primeiro momento em que a gente trabalha fotodocumentarismo contemporâneo, e dentro da sua comunicação alternativa, a gente vai ver agora quais são ainda essas outras características do próprio fotodocumentarismo contemporâneo, com outros fotógrafos, com outros elementos. Ok? Valeu, gente. Até a próxima aula.